Estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje sobre retrospectiva e prospectiva entre o passado e o futuro, ou seja, olhando para 2014, mas já tendo também um olhar bastante esperançoso para 2015, não é? Isso é muito importante, mas com um pezinho no presente, porque, como dizia o professor no segundo bloco, professor Hecker, realmente o passado já foi, o futuro ainda não chegou, o que nos resta é o presente e temos que fazer esse presente, de fato, se tornar aquilo que deve ser, né? Um presente de Deus, uma graça para todos nós, com uma sociedade, com uma igreja, com um mundo, uma família, ou seja, muito melhor do que o que nós temos acompanhado. Rapidamente aqui, professor, Frei Antônio Moser, nós tivemos esse problema, Frei, da água, né? A crise que o Estado de São Paulo, inclusive, dentre outros estados brasileiros, atravessou nos últimos meses e ainda está atravessando, as chuvas estão colaborando, São Pedro está colaborando, mas, meu Deus do céu, nós tivemos aqui programas até com esse tema especificamente. Essa questão da água nos faz repensar muita coisa, Frei Moser. Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, não é o estado de São Paulo. Nós temos 11 estados afetados pela seca, isso oficialmente, fora regiões de outros estados também. Ou seja, um desequilíbrio climático. Então, já começa por aí, tem que repensar o todo da maneira como nós tratamos o que se chama de natureza. Então, reflorestamento, não é? Vamos dizer, o cuidado com todas as esferas do ser humano. Agora, para mim, a crise foi benéfica, uma bênção de Deus, porque nos acordou, não dá para continuar assim, desperdiçando água, não é? Chove em toda parte, chove muito, mas a água desaparece. Por quê? Porque não tem captação. Verdade. Por exemplo, se todos os prédios tivessem, como muitos já têm agora, tivesse a captação da água das chuvas, nós não estaríamos nessa crise. Se tivessem sido tomadas medidas lá atrás, no sentido de mais reservatórios, não teríamos tido essa crise. Eu acho que a crise é benéfica, é um sinal de Deus. Está na hora de mudar não apenas a sua relação com o desperdício da água, mas o desperdício de modo geral. Você tem que cuidar das coisas, ter cuidado, ter carinho e mudar o estilo de vida. Então, nós teremos uma oportunidade para realmente não ter mais essa angústia referente à seca. Mudar o estilo de vida, mudar a percepção das coisas. Ô, professor Hecker, por favor, nós tivemos aí eleições, esse ano eleições gerais, né, para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Se você me permite, sim, Padre pode Hamilton, dizer. Se você me permite, eu gostei muito do que disse o Frei Moser, porque na etimologia da palavra crise se tem o conceito de transformação. Crise não é o fim das coisas, claro. É o meio através do qual se podem fazer as mudanças. Então, ele colocou muito bem. E eu queria aproveitar, se você me permite, esta questão da água para exemplificar o que acabei de falar no bloco anterior. Sim. Porque, veja, fundamentalmente, que nós vivemos no estado de São Paulo e outros estados, não é? Mas principalmente aqui em São Paulo, por causa do número, a população é imensa, etc. O que nós vivemos segundo alguns estudiosos, uma consequência do desmatamento da Amazônia. Veja bem, e por que a Amazônia é desmatada? É o puro e mais evidente interesse econômico acima de todas as coisas. Mas veja, olha o custo que ela vai provocar para nós, para 15 milhões de habitantes da região, 15, 16 milhões da região do Grande São Paulo. Não é? Quanto vão custar as medidas necessárias para repor a água nas torneiras de todo mundo? Se nós tivéssemos pensado esse custo no momento do desmatamento lá, de uma maneira geral, nós teríamos dado esse balanço a que quero me referir, que quando se faz planejamento político, quando os políticos, os empresários planejam realizar uma atividade econômica, não podem fazê-lo a partir de uma ética puramente dinheirista, puramente consumista, porque eles mesmos vão sofrer as consequências desses atos agora. Talvez eles não, seus filhos, enfim. Mas você dizia... Não, na mesma linha, exatamente. Desculpe. Não, o senhor nós estamos aqui misturando os temas, mas estão todos, na verdade, relacionados. E a questão, por exemplo, eleitoral, ela passa por aí.
Não é, às vezes, uma ética, uma postura dinheirista, interesseira, de domínio, muito ao contrário daquilo que deveria ser o objetivo primeiro, que é servir, que é, de fato, não é ajudar a população a construir o país, que é a questão das eleições. Tivemos aí as eleições, não é, já com um certo avanço, né? Eleições, por exemplo, a partir do ficha limpa, então certos candidatos já não entraram. Agora a CNBB está, inclusive, com uma outra petição aí, para que nós tenhamos um processo eleitoral diferente, e acho que é uma coisa que deve ser muito bem pensada. Mas o senhor falava justamente no bloco anterior, no nosso intervalo, de que nós precisamos ainda, e carecemos, parece que urgentemente, apesar da nossa jovem democracia, já de uma reforma eleitoral. Fato, que pontos o senhor destacaria para que ela acontecesse? Primeiro, é importante notarmos que todo aquele movimento de julho de 2013, teve como fundamental ideia a questão da reforma política, né, da reforma política de modo geral. Eu diria que, do ponto de vista eleitoral, nós precisamos fazer uma aproximação das questões, das grandes questões do país, uma aproximação da população. Fala-se, inclusive, agora há uma certa campanha para que o voto não seja obrigatório, etc., contra a qual eu acho que devemos nos opor, porque o momento do voto, o momento da eleição, é um momento pedagógico também. É um momento em que as pessoas se interessam por política de uma maneira que ainda é incipiente atualmente e que deve ser aprofundada. Claro. Mas deve ser aprofundada, não eliminada. Exato. Não é? Então, eu acho, por exemplo, que a proposta do voto distrital ou do voto distrital misto, que aproximaria os parlamentares das regiões, dos bairros, enfim, das pessoas, dos cidadãos propriamente, acho que essa, aliada a uma maior transparência que a internet e os meios eletrônicos nos permitem hoje em dia, né? Eu posso acompanhar a vida de um vereador e de fato faço isso, tenho frequentado a Câmara de Vereadores nesse sentido, tanto presencial quanto virtualmente, para saber o que está ocorrendo lá. Então, por um lado, aproximação através do voto distrital. Por outro lado, cada vez maior transparência da ação dos parlamentares. Isso pode ajudar em muito a termos uma cidadania mais ativa. Me permita apenas um exemplo. Eu estive agora num congresso em Berlim, na Alemanha. E o Reichstag, que era o antigo parlamento, foi destruído na Segunda Guerra Mundial. A cúpula dele foi destruída. E o arquiteto que refez teve uma ideia maravilhosa. Toda aquela cúpula do edifício imenso foi transformada numa cúpula de vidro, com escadas que os cidadãos podem frequentar, passeando, vendo aquilo que acontece. Então, não tem nenhum gabinete de nenhum deputado que não seja visível a quem esteja visitando o parlamento. Isso é um sinal fundamental, quer dizer, passar uma propina por baixo do pano vai ser muito mais difícil num lugar em que as pessoas podem enxergar o que o seu deputado está fazendo. É isso que, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, nós precisamos construir no Brasil. Essa proximidade. Sem isso, nós teremos sempre uma meia-república. Uma república complicada. Não, eu achei interessante porque, de alguma forma, tem que soltar uma bomba naquilo que está aí para recomeçar de novo. Não tão radicais. Não é isso? Né? Bomba tem soltado mas esse pessoal dos Black Bloc. Uma bomba não vale a pena. Uma bomba política bomba simbólica. Simbólica. Perfeito. Simbólica, né? Tá bom. Mas gostei muito da transparência, sem dúvida nenhuma, de acompanhar, não é? E uma reforma realmente de estruturas em que você não tem lá um desconhecido e, sobretudo, que se acha. Não se acha nada. Eles estão lá no nosso lugar, mas realmente, segundo a Constituição, é o povo que deveria governar e, evidentemente, delegando provisoriamente o poder a alguns. Ô, Frei, o professor falou de passagem, mas aqui, rapidamente, para as pessoas que nos acompanham em casa,
A respeito das passeatas, que em 2013 não é, experimentamos aí o seu apogeu, claro, essa ressurreição, aí, esse surgimento que foi tão positivo por um lado e negativo por causa dos baderneiros por outro, e que 2014 deu uma amainada, e ainda mais um ano eleitoral, de Copa e tudo mais. Como é que o senhor avalia isso? Por que, de repente, no ano primeiro surgiu e no segundo, que se esperava até uma certa continuidade, a coisa sumiu? Do jeito que apareceu, desapareceu. Para mim, de alguma forma, é inexplicável. Inexplicável. Mas, por outro lado, certamente foi um trabalho muito hábil, não é, de quem está no poder, não é, para desmobilizar. E o nosso Alexandre Magno, corajoso, já disse, não é, o que ocorreu. Simplesmente os black blocs, eles vieram para desmoralizar essas manifestações que eram tão positivas. Então, foi uma manipulação muito bem articulada. Por outro lado, a gente sabe que é próprio do nosso temperamento, não é? Vamos deixar disso, vamos mais devagar e, na realidade, deveríamos acordar não para, digamos, quebra-quebra, Deus me livre, mas, pelo contrário, para ser mais exigentes nesse sentido de acompanhar mais de perto e fazer as devidas cobranças. Tá certo. Frei Moser, rapidamente ainda, nós estamos aí, né, saindo do Natal, dia 26, aí, todo mundo celebrando e, claro, na alegria do Cristo presente, mas, por outro lado, na igreja tendo Francisco, né? E Francisco, inclusive, aquele que inventou o presépio, né? Ou pelo menos traduziu o presépio, e que nós todos celebramos hoje de uma forma muito bonita e etc. Como é que essa alegria e esperança de Francisco nos põe na perspectiva de 2015? Olha, em primeiro lugar, porque ele escolheu o nome de Francisco. Isso significa um programa de pontificado que ele nem chama de pontificado. Um programa, não é, que ele se propõe a oferecer para toda a igreja. E esse programa tem o Cristo no centro, mas tem todos os outros pastores, os reis, não é? Os nobres, mas os pastores, as ovelhas, as plantas, tudo isso ao seu redor. Ou seja, nós precisamos repensar não só a igreja, mas o todo do nosso mundo, que é tão pequeno, a nossa terra é tão pequena. Então, é preciso criar um presépio vivo, não é? No sentido de as pessoas tomarem consciência. Se todos se voltarem para esse Cristo, nós teremos mais luz e teremos mais oportunidade de crescimento, não apenas de igreja, mas de toda a humanidade. Nós falamos aqui de alguns pontos, inevitavelmente, não é? E que marcaram 2014, mas naturalmente muitos outros ficariam aqui de fora. E o nosso objetivo não é elencar todos, mas algumas coisas que nos devem fazer refletir tanto em 2014 quanto na perspectiva de 2015. Do ponto de vista econômico, social, político, qual a perspectiva para 2015, professor, a seu ver? Que passos devemos dar aí de forma muito séria, consciente, de forma ética, sem dúvida nenhuma? Pois é, há muita coisa a ser feita, mas nós já fizemos muita também. Eu não sou pessimista com relação à nossa história do Brasil. Veja que hoje somos a 8ª economia do mundo, temos uma população grandiosa, há grandes trabalhos a serem feitos e nós tivemos sucesso também politicamente. No século passado, passamos por 2 ditaduras muito cruéis. Agora mesmo, ontem, houve a apresentação dos resultados da Comissão da Verdade, algo sobre o qual a nossa cidadania deve pensar bastante e os militares também colocar a mão na cabeça e imaginar que aquilo que ocorreu no passado, eles não são exatamente responsáveis hoje e devem fazer um estudo a respeito do que foi aquele trabalho anterior. Mas eu quero dizer, nós temos a sorte, nas últimas eleições, nós tivemos democratas dos 2 lados. Embora possamos fazer críticas acerbas à forma de conduzir a política, veja, o que nós tivemos foram 2 partidos, como temos esse bipartidarismo PT e PSDB desde algum tempo, que estão muito longe nos seus propósitos de um Estado que não seja propriamente no caminho da democracia.
Nós temos vivido situações em que, em momento nenhum, nenhum lado nem outro propôs, por exemplo, limites ao estado de bem-estar social. Muito ao contrário, o próprio Aécio dizia, vamos transformar o Bolsa Família num programa de governo, não só num programa de partido. E isto é muito bom, nós temos crescido, temos que estar conscientes cada vez mais, e eu acho que a educação, não é? E o discurso religioso aberto são os dois caminhos fundamentais para nós construirmos uma democracia cada vez mais cidadã no Brasil. Tá certo. Frei Moser, por favor. Não, eu gostei muito da sua colocação sobre a verdade, né? Aí a documentação da verdade. Quem sabe daqui a 10 anos a gente tenha que fazer uma outra sobre esses próximos anos. Sempre teremos que fazer. Acho isso é fundamental. Ou seja, o ser humano, ele tem que sempre de novo se repensar, não é? E isso é atitude básica e que o Papa tanto insiste. Nós somos pecadores, nós temos falhas, vamos melhorar. Tá certo. E com essas palavras nós estamos terminando por aqui. Claro, agradecendo a você que esteve conosco ao longo deste ano, não é, dos muitos e variados debates, desejando você ainda mais, não é, e mais uma vez um Feliz Natal e, claro, um próspero Ano Novo, um 2015 cheio de muita paz, de muita realização e que possamos caminhar e bem em tudo isso que nós debatemos aqui. Então, um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo ano, se Deus quiser. Até lá!